Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. 31 dias com Maria, a Virgem Maria, no reino da divina vontade. Quinto dia. O quinto passo da vontade divina na Rainha dos Céus, o triunfo do teste. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros, neste mês consagrados a você, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, a Rainha soberana, a ti eu confio, para que você guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrando a sua mão materna, você guiará todo o meu ser, para que eu possa fazer a vida perene, a vontade divina. Você me fará como seu filho, e a ti, minha mãe, dou-lhe entrega a minha vontade, para que eu possa tocá-la com a vontade divina e assim poder permanecer seguro, de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que você me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os dias, mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde, 3 vezes por dia. Ajoelhe-se em Nossa Mãe Celestial e diga: minha mãe, eu te amo. Você me ama e me dá um gole da vontade de Deus para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob seus olhos cardenais. A alma para sua Rainha Imaculada. Soberana celestial, vejo que tu me estendes seus braços e se coloca de joelhos, e eu corro, ou melhor, vou, para desfrutar dos seus sagrados abraços, dos sorrisos celestes de minha Mãe Celestial. Santa Mamãe, sua aparência hoje é de triunfo, e no ar do triunfo tu queres me dizer o triunfo do seu julgamento. Assim, eu de bom grado vou ouvi-la, e por favor me dê graça, para que eu possa triunfar nas provações que o Senhor vai dispor de mim. Lição da Rainha do Céu. Meus filhos queridos, ó como suspiro para lhes confiar meus segredos a vocês, segredos que me darão muita glória e que glorificarão esse divino Fiat, que foi a principal causa de minha Imaculada Conceição, de minha santidade, soberania e maternidade. Eu devo tudo ao Fiat e a mais nada. Todas as minhas sublimes honrarias com as quais a Santa Igreja me homenageia não são nada além dos efeitos daquela vontade divina que me dominou, reinou e viveu em mim. Então eu suspiro tanto que saibam como ela, a vontade divina, é que produziu tantos maravilhosos privilégios e efeitos em mim, para fazer o céu e a terra se maravilharem. Agora escutem-me, queridos filhos, queridas filhas, como o Ser Supremo me pediu a minha vontade humana, explicando-me o grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura,
pois põe tudo em perigo, até as obras mais bonitas do mundo. A criatura, com sua vontade humana, é toda oscilação, é fraca, inconstante e desordenada. E isto porque Deus, ao criá-lo, criou único, como na natureza, com sua vontade divina, de modo que tinha que ser força, o primeiro movimento, suporte, alimento, a vida da vontade humana. Assim, ao não darmos vida à divina vontade na nossa, rejeitamos bens recebidos de Deus na criação e os direitos recebidos na natureza, no ato em que fomos criados. Oh, quão bem entendi a ofensa grave que é feita a Deus e os males que chovem sobre a criatura. Eu tive tanto horror e medo de fazer a minha vontade, o que eu temia com razão, porque até mesmo Adão foi criado por Deus, inocente, e ainda fazendo sua vontade, em tantos males ele e todas as gerações não caíram. Portanto, eu sou a mãe, tomada pelo terror e mais pelo amor ao Criador, jurei nunca fazer a minha vontade. E para ter mais certeza e atestar melhor meu sacrifício, aquele que me deu tantas graças e privilégios, tomei esta minha vontade humana e a amarrei aos pés do trono do Divino, em contínua homenagem ao amor e sacrifício, jurando nunca me servir, nem mesmo por um único momento da minha vida, da minha vontade, mas sempre da vontade de Deus. Meus filhos, talvez não pareça grande para vocês meu sacrifício, viver sem minha vontade, e eu lhes digo que não há sacrifício semelhante ao meu. Na verdade, todos os outros sacrifícios de toda a história do mundo podem ser chamados de sombras, comparados ao meu. Sacrificar-se um dia, agora sim e agora não, é fácil, mas sacrificar-se a todo momento, em todo ato, até mesmo no bem que se quer fazer para a vida, sem nunca dar vida à própria vontade, é o sacrifício dos sacrifícios, é o maior certificado que se pode oferecer, é o amor mais puro, atraído pela mesma vontade divina, que pode ser oferecido ao nosso Criador. Este sacrifício é tão grande que Deus não pode pedir mais da criatura, nem pode descobrir como pode se sacrificar mais por seu Criador. Agora, meus queridos filhos, como eu fiz um presente da minha vontade ao meu Criador, me senti triunfante no teste desejado por mim e Deus se sentiu triunfante na minha vontade humana. Deus esperou pelo meu julgamento, isto é, uma alma que viveu sem vontade para ajustar os fósforos da raça humana e para pousar como misericórdia em misericórdia. Portanto, estou ansiosa para agora para contar a história do que a vontade divina fez após o triunfo do teste. E agora uma palavra para vocês, meus filhos, e vocês saibam como eu suspirei ao ver vocês viverem sem as suas vontades próprias. Vocês sabem que eu sou vossa mãe e quero ver meus filhos felizes. Mas como vocês podem ser felizes se vocês não decidem viver sem vontades como sua mãe viveu? Se vocês fizerem isso, eu lhes darei tudo. Vou me colocar à sua disposição. Serei toda sua filha. Desde que vós tenha o bem, o contentamento, a felicidade de serem filhos e filhas que vivam todas à vontade de Deus. E neste quinto dia de meditação, da lição dos 31 dias com Maria,
A mãe hoje vem nos trazer o resultado, né, do que aconteceu depois do teste, o efeito, né, é incrível, né, depois que ela disse sim, né, ontem ela estava falando sobre sim, né, que ela entregou, né, a sua vontade humana e uniu com a vontade divina, né, e não deu em toda a sua vida uma só vontade, né, uma só vontade humana, né, ela não deu vida para sua vontade humana em nenhum momento, né? E essa prova que ela passou, hoje ela vai falar o efeito de tudo isso, o resultado, vamos dizer assim, dela dizer sim para a vontade de Deus, o que é, né? Então, alguns pontos a meditar. Que a primeira coisa que ela fala é que ela não fez nada, né? Esse reconhecimento que tudo foi feito para tudo que ela deve é para a divina vontade, para Deus. Então, o sim dela, o efeito de entregar, de morrer para sua vontade, é o que a gente conhece hoje na igreja, né? Ela é a Imaculada Conceição, ela é a cheia de graça, tantos títulos que hoje a igreja, né, ali venera, né, da mãe, a rainha, ela se tornou rainha dos céus e da terra, a mãe de Deus. Então, assim, tantos e tantos títulos, tantas devoções e tudo que a igreja conhece, né, e venera ali os títulos, né, de Nossa Senhora. Então, a cheia de graça, plena de graça, né, que é a corredentora, né? Então, meu Deus, tudo que a gente conhece, ela tá falando, tudo isso, não foi ela. Ela deve tudo à divina vontade. Esses são os efeitos, né, de viver na divina vontade. É isso que a divina vontade faz. Ela não faz pequenas obras. Ela faz grandes obras na alma, né? Quando a alma ela dá a liberdade para Deus fazer sua obra na alma e por meio dela, né? Mas o incrível é que, olha só o que a divina vontade fez na vida da mãe, né? Olha só, meu Deus, tudo que a gente conhece da mãe, dos títulos, de tudo de conhecimento que tem sobre a nossa mãe, né? Que foi assim revelado as místicas e essa coisa linda que é Nossa Senhora que a gente conhece. Mas tudo isso, gente, é incrível. Que tudo que a divina vontade operou na mãe, que ele fez na alma da Nossa Senhora e por meio dela, essa obra linda e maravilhosa, né, onde a vida divina foi formada, né, formou a vida nela, né? Então, meu Deus, e não foi assim de forma extraordinária, né? A gente fica pensando, como é? Ela quer pede para nós imitar a ela, como vamos alcançar isso, né? Porque a gente se baseia pela vida dos santos, da santidade humana, né? Santa Teresinha, Santa Faustina, Padre Pio, Santa Teresa de Ávila, né? Não sei, tantos e tantos santos que a gente conhece, né? Ali que foi elevado aos altares da santidade humana, né? Aconteceu coisas extraordinárias na vida deles, mas a santidade não é isso. A santidade, para ser santo, você não tem que ter dons extraordinários, coisas extraordinárias para você ser santo, né? Mas a santidade consiste em tudo fazer a vontade, viver na vontade de Deus. A santidade consiste nisso, em se abandonar em Deus e fazer tudo por Deus, né? A santidade das santidades é a santidade divina, a santidade do próprio Deus na alma. Então, muito incrível, porque a gente vai ver na história, se a gente pegar os livros das místicas que foi revelado na vida da nossa mãe, como a misticidade de Deus, né, que fala da vida íntima da mãe, né, o que a mãe viveu, né, que não foi ali colocado na Bíblia, e ela revela tudo, mostra tudo como foi a vida dela, né, fala tanto na vida íntima, fala também ali no Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta, né, fala na misticidade de Deus, na vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo,
E como eu falei, né, na Valtorta, então, todos esses livros aí que tá no canal, né, que eu coloquei também, que tem no canal, as leituras, né, que fala da grandeza que a grandiosidade que a Divina Vontade operou na alma de Nossa Senhora, mas não foi coisas extraordinárias. Tudo isso, todos esses efeitos e toda a Imaculada cheia de graça, gente, foi na vontade. Foi não da voz à vontade dela e foi no cotidiano, né? Quando a mãe, né, viveu aqui, quem olhava para ela nunca dizia que ela era a mãe do Messias. Naquela época, quem olhava para ela jamais passava pela cabeça daquelas pessoas na época, né, que ela era a Imaculada, que ela é a rainha dos céus e da terra, a mãe de Deus. Não, ela era uma pessoa que não tinha nada de extraordinário aos olhos humanos, aos olhos das pessoas, nada exteriorizado. Nada, nada. A mãe viveu e a Divina Vontade operou tudo isso na mãe, no ordinário. Não foi no extraordinário, foi no ordinário, nas coisas pequenas, no dia a dia. Tudo isso a mãe viveu como esposa de São José, né? Como mãe, exercendo a ordem, a função ali dela de como mãe, esposa, dona de casa, né? Cumprindo todas as leis que tinha que ser cumprido naquela época, né? Ali das leis mosaicas, né? Que eles cumpriam, tinha que cumprir, então ela respeitava tudo, tanto as leis ali, né? Da mosaica como as leis civis. Então a nossa mãe era toda ordenada. Né? Por que ela era toda ordenada? Porque era a divina vontade ordenando que ordenava a alma dela. Ordenou tudo nela, né? E por ela saber que o qual é mal, uma só ato de vontade humana, ela em nenhum momento fez sua vontade, né? Nenhum momento, em toda a sua vida ela sacrificou a sua própria vontade. Porque olha só, um só ato de vontade humana, o que aconteceu? Né? Um ato só que Adão fez, o pecado entrou no mundo, né? A morte entrou no mundo, a nossa alma estava condenada. Se Jesus não viesse nos redimir, não tivesse tido a redenção, a gente estaria perdido eternamente, almas condenadas, almas mortas. Nossas almas morreram, perderam a vida quando se desligaram de Deus, né? Que a desobediência de Adão fez o rompimento com a vontade de Deus, rompimento com Deus, se separou, desconectou. Houve uma desconexão com Deus. Então, o homem queria viver por si só, tomar suas próprias, entendeu? Tomar suas próprias decisões, ser Deus de si mesmo. Então, houve um rompimento. E o que nos dá vida é Deus. É Deus que nos sustenta a nossa alma, sustenta a nossa vida. Ele é a vida da nossa alma, a vontade de Deus. Então, se a gente está vivo, é porque Deus, é a vontade de Deus que a gente esteja vivo. Entendeu? Ele nos sustenta. Então, houve esse rompimento, e se romper com a vida que nos dá vida, a vida de Deus que nos sustentava e nos dá vida, morreu. A nossa alma morreu naquele momento que houve o rompimento. E a gente estava condenado eternamente. Almas mortas que sem frutos nenhum, porque a vontade humana não frutifica, não dá nenhum fruto. A vontade humana ela é estéril. Só tem frutos, né, ali conectado com a vontade de Deus, vivendo na vontade de Deus, né? Nada que a gente faça na nossa própria vontade, ele é frutífero, ela é estéril, entendeu? Então, assim, incrível que todos esses, os méritos e tudo que a gente conhece da mãe, tudo isso ela viveu no ordinário, na ordem, na vida, no cotidiano. Não foi nada extraordinário, ninguém via nada de extraordinário na mãe. A mãe não fazia nada de extraordinário, vivia uma vida assim ordinária, normal. E quem olhava para ela jamais olhava para ela e dizia que ela era a rainha do céu e da terra, que ela tinha o domínio sobre toda a criação, né? Ela era a dominadora até do próprio Deus. Nunca se passava, muito pelo contrário. A mãe sofreu muito, a mãe era julgada, nossa mãe era muito julgada, né? Principalmente por causa de quando Jesus, né,
passou a ter a vida pública e falavam, né? Quantos julgava ela que ela não educou Jesus bem? Ela fala tudo isso lá na misticidade de Deus, fala tudo, né? Ela fala tudo. Então, assim, né? É isso que a gente tem que entender, né? Que a gente não faz nada por nós mesmos e todo bem que é feito e tudo os méritos e tudo que foi operado na mãe e que vai ser também em cada alma que entrega a sua vontade humana para Deus, é isso, é Deus que vai fazer tudo e a gente não faz nada, né, por nós mesmos, mas Ele quer ter a nossa participação. Ele vai operar tudo em nós, mas Ele quer a nossa cooperação, participação. É como Ele fala no diálogo de Santa Catarina de Sena, que Ele, ao nos criar, Ele não precisou do homem para nos criar, mas para nos salvar, Ele precisa da nossa cooperação, Ele precisa que a gente dê esse passo, que a gente se ponha a caminho, que ele não vai. A salvação foi conquistada, Deus nos salvou, teve a redenção, Deus nos salvou. Abriu os portões do céu novamente porque estava fechado devido ao pecado, né? Mas aí para essa porta, para a gente passar por essa porta, nós temos que se pôr a caminho, né? Depende da gente, né? Ele respeita a nossa liberdade, ele não vai obrigar a gente a aceitar a salvação. A gente já falou sobre isso, né? Deus se respeita, Ele nos deu liberdade para seguir o caminho, para ser obediente a Deus, amar a Deus de modo voluntário, não obrigado. Então, por isso que Ele fala, né? Eu criei vocês, não precisei de vocês para criar, criei vocês do nada, né? Mas para salvar vocês, para vocês serem salvos, vocês, né? Precisam cooperarem, né? Para poder a graça ser derramada, para que vocês aceita a salvação, vocês precisam querer para poder ser salvos, né? A salvação tá aí, mas para alcançar o céu, a vida eterna, né? No céu, né? Precisa da nossa cooperação, do nosso sim, de nós pormos a caminho, né? Na obediência, na ordem ali, né? No amor ali livre, voluntário, sem interesse nenhum, né? Assim como a mãe viveu, olha só. Né? Tudo que a mãe viveu foi viver na ordem, né? Na ordem ali que a Divina Vontade a colocou. Né? A mãe, com 3 anos de idade, ela foi para o templo porque era a vontade divina. E ela nem pensou 2 vezes, e quando chegou o tempo, ela amava muito os pais dela. Com 3 aninhos de idade, ela, quando chegou o tempo de ir, né? Que a Divina Vontade, né? Manifestou para ela, disse para ela que era a vontade dele. Então ela não pensou 2 vezes, né, para cumprir ali a vontade de Deus. E ali ela amava muito os pais, e quando chegou esse tempo de ir para o templo, ela não pensou 2 vezes, ela foi saltitante, tem lá na mística Cidade de Deus, foi saltitante, subindo as escadas do templo para se encerrar lá no templo, né, e ficou lá com 3 aninhos de idade, sem os pais, e ela amava muito os pais, mas ela não tinha um amor desordenado, um amor humano, era um amor em Deus, era amor divino, né? Era o amor em Deus, amor puro. Mas ela não pensou 2 vezes, então em tudo ela disse fiat, fiat, fiat. Confiou plenamente em Deus em tudo, né? Quando o anjo veio ali, né, anunciar que ela seria a mãe do Verbo, né? Ela não pestanejou, ela não duvidou, né? Aquela pergunta dela, como se dará, não era porque ela estava duvidando que isso poderia, desconfiando de Deus, ela queria saber como é que isso iria acontecer, como se dará, como ia ser, né? Mas ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, né? Sou tua, né? Sou tua, né? Sou tua filha, né? O Senhor é meu Criador, meu Pai, né? E quem sou eu para negar alguma coisa ao meu Deus? Né? Ele que é tão bom, ela sabia a bondade infinita de Deus, o amor imenso, a misericórdia. Então, assim, o quanto Deus era bom, Deus bom que criou ela do nada, que a acumulou de graça, assim, sem nenhum, assim, méritos, vamos dizer assim, né? E acumulou ela e a encheu de tanta graça, é a obra que ele fez nela, né? Então, assim, mas também ela fez por merecer, porque como ela ia trazer essas lições pra gente, né? E dizer tudo isso porque se ela não passasse por sacrifícios e sofrimentos,
como é que ela ia poder abrir a boca e trazer essas lições pra gente, né? As pessoas iam julgar, iam dizer, foi fácil para ela, foi fácil para ela, né? Toda essa cheia de graça, imaculada, foi muito fácil porque ela foi concebida sem pecado original, né? Ela não foi concebida com pecado, então foi muito fácil para ela viver tudo isso. Mas não foi. Não foi fácil. É tanto que ela fala aqui, o sacrifício dos sacrifícios, né? Morrer para sua vontade humana, não dar voz para uma vontade humana, um ato sequer, não é uma vez outra, não é um dia sim, um dia não, é a cada segundo, em toda a sua vida. É o sacrifício dos sacrifícios. Então não foi fácil. Ela se sacrificou, né, por toda a vida, a não dar um só voz para a vontade humana. Então é o sacrifício dos sacrifícios. Não é fácil. Não é. Então, como ela iria poder abrir a boca e ser esse modelo que Deus queria colocar ela como esse modelo a ser imitado e trazer essas lições, se ela não passasse por sofrimentos, por dor, por sacrifícios, né? As pessoas iam dizer, e já dizem, né? Foi fácil para ela, né? Ia ter todos esses méritos, aí cheia de graça, né? Ela não teve a mancha do pecado, foi fácil, mas não foi. E o sacrifício dos sacrifícios, o maior sacrifício é você não dar voz para sua vontade, mano, é morrer, aniquilar a sua vontade. Né? Esse é o maior dos maiores. E Deus não pede mais nada. Né? Quando a alma entrega ali a sua vontade, né, para Deus, ele não tem mais o que pedir dela, porque ele sabe que é o maior sacrifício. Dos sacrifícios maiores. Então ele não exige mais nada e nem pede mais nada, que esse é o maior dos martírios. Então até a mãe fala, né, aqui no trecho que é maior do que todos os sacrifícios, né, e sofrimentos e dores que todos os santos já viveram. O maior sofrimento que já existiu na Terra, né, que a gente conhece, é uma sombra, né, do sofrimento e do martírio que é, né, ali essa morte da vontade humana constante por toda a vida, gente. Por toda a vida. Por toda a vida. Então não é fácil, né? Assim, não é fácil porque a mãe conheceu. E é uma tragédia fazer a sua própria vontade, porque a vontade humana, ela é inconstante, ela é fraca, ela oscila, né? Ela é desequilibrada, é desordenada, né? Então, assim, ela conheceu tudo isso, né? E quanto isso, né, ofende a Deus e feriu o coração de Deus, esse rompimento, esse desligamento, né, no pecado original. Então, meu Deus, ela conhecia plenamente, então em nenhum momento ela quis dar voz para sua vontade humana, né? A vontade humana, ela põe tudo em perigo, né? Até as mais belas obras, né? Até as mais belas obras do Criador, a vontade humana põe em perigo. Imagine só, né? Ela põe em perigo, né? Ela é muito inconstante, é por isso que Deus faz esses testes, né? Que a mãe falou na lição anterior, de ontem. Por isso que ele faz esses testes, porque como é que ele vai confiar um tesouro tão grande que é a sua própria vida, né? Ali põe em perigo uma pessoa que está com sua vontade humana, né? Que é totalmente assim, desordenada, né? Ela é oscilante, que ela é guiada por sentimentalismo, por sentimento, é desequilibrada, ela é fraca, né? E desanima muito fácil, cai muito fácil, né? A vontade humana é muito fraca e ela é muito fácil para dar brecha, muito fácil, e é nessas brechas que o demônio trabalha, né? Como a gente já meditou nas outras, né? Nas outras lições, é nessas brechas que a vontade humana dá, de tão fraca que ela é nessas brechas que o demônio age, né? Porque a gente dá essa permissão, porque a gente dá voz para nossas vontades e acaba cometendo pecados, né? Pecados mortais, pecados veniais, né? Então, assim, é muito sério, né? A vontade humana é trevas, é triste demais. É triste demais, é destruição, né? Fazer sua própria vontade põe em perigo até sua própria salvação,
né? A salvação, já pensou? Então é sério demais. E ela desiste muito fácil, né? Ali no momento de oração, um exemplo. É uma oração, uma penitência, se tá muito difícil, se aquela, enquanto ela tá fazendo aquela novena e naquele momento que na vontade dela queria que fosse realizada naquela hora não foi, na hora que ela é esperada, ela desiste, não faz efeito, não presta e desiste, né? Então, ela é muito fraca, ela não consegue manter, né, fazer um jejum. Assim, pronto, por exemplo, né, que quantos não conseguem fazer um jejum de um dia, de uma refeição? A vontade humana é fraca e começa a querer comer, desejar e aquela gula de comer, de comer. A vontade humana, ela não consegue, nem sequer é uma dificuldade, olha como é fraca, para fazer um jejum. Ela não tem aquela constância de se manter firme em fazer jejum no propósito que ela ali colocou de fazer um jejum, né? Então, ela é desordenada, ela é um veneno para a alma. É um veneno para a alma e ela deixa, né, as nossas faculdades totalmente assim, desordenada, confusa, né? E tudo aquela obra de Deus, tudo que Ele nos colocou ao nos criar, fica debilitado. Então, Deus nos colocou a vontade, inteligência e a memória, né? E por meio disso, né? É por meio dessas três faculdades da alma que Ele colocou em nós que a divina vontade vai operar, né? Na vontade, na inteligência e na memória. Então, quando a alma está fazendo sua própria vontade, está desligada de Deus, essas faculdades ficam muito debilitadas e confusas. A vontade fica fraca, cede muito fácil, dá brechas, né? É na vontade que dá brechas pro demônio agir, né? Pro pecado entrar, é na vontade, né? A inteligência entende tudo confuso, debilitado, não consegue compreender, né? Deus, compreender o agir de Deus, o pensamento de Deus, entende Deus confuso e os acontecimentos de forma confusa, né? E aí nessa confusão ofende a Deus, não aceita o que está acontecendo, né? Então a memória também fica fraca. Então, assim, meu Deus, é tragédia. Tá vendo? É tragédia. Fazer um só ato de vontade. Ali o homem fica infeliz, fica desanimado, recua, assustado, né? Quantas e quantas pessoas hoje em dia a gente conhece aí que tá com depressão, que tá com crise de pânicos, com aquelas fobias, né, medos. Então, meu Deus do céu, quantos males, olha só, tudo isso é porque não está conectado com Deus, ou está rompido com Deus, né? É Deus, é a vontade divina, né? É a vida divina que nos fortalece, que nos capacita, que nos ordena, que orienta, que põe ordem e harmonia dentro de nós, que nos dá força, equilíbrio, né? Constância, fidelidade, paz, amor, né? Até amor, a gente depende de Deus para tudo. Até para amar com um amor verdadeiro, sem interesse. Fazer um ato ali de caridade por amor puro, puro, né? Por amor a Deus, para dar glória a Deus e para o bem daquela alma. É ali que ela está fazendo aquele ato de caridade, né? Até isso a vontade humana faz, né? Na sua vontade ela não faz. Por mais bom que seja o ato, tem mancha de interesse humano, né? De querer reconhecimento, né? De querer que a pessoa tenha agradecimentos ali, né? Elogios para ganhar méritos, né? Ganhar moedinhas de Deus ali, Deus, tá vendo? Tô fazendo uma caridade aqui, né? Então, né? Me conceda uma graça aí. Então, sabe? Tudo tem interesse, não é gratuito. Então, a vontade humana é desconfiada de tudo, não confia em Deus, não se abandona em Deus. É por isso que tem muita gente que está com pânico, muita gente está com depressão, né? É falta de confiança, porque confia em si mesmo, tá vendo como é? É complicado, né? É isso, né, que a mãe tá trazendo no dia de hoje, né?
vamos dizer assim, o efeito desse teste, o resultado, né, desse teste quando a gente morre para nossa vontade, né, e faz em tudo, em tudo, em tudo a vontade de Deus, né, mesmo que seja a custo da nossa própria vida, nem que seja um sacrifício que custe toda a vida, assim como o da mãe, mas ela nos pede para que nunca, nunca, nunca a gente negue nada ao nosso Deus, né, que a gente viva plenamente na sua vontade, que a gente não dê voz para um ato só de vontade humana, porque é o suficiente para destruir, matar, acabar, colocar a alma em trevas. Então, é o maior dos sacrifícios, né? É o maior dos sacrifícios. E então ela está nos pedindo, né, que, vamos dizer assim, vale a pena fazer esse martírio dos martírios, o maior dos sacrifícios, né? E ali fazer a vontade de Deus por amor a Ele, por quem Ele é, pela bondade suprema, pela misericórdia infinita, pelo amor dele, assim, por tudo que ele é, primeiramente, né? Fazer sempre, sempre essa correspondência, primeiramente pela maior glória dele, por tudo que ele é, por tudo que ele faz por nós, por tanto amor, né? Por tanto amor divino para conosco, né? Que constantemente não cessa de derramar seu amor e só está esperando a correspondência, só ele está amando, né? E as criaturas não estão correspondendo ao seu amor, né? E ele só quer a correspondência, o reconhecimento do seu amor, correspondendo a ele em ato, na vida, né? Porque ele só quer o nosso bem, só quer nos ver feliz, só quer a nossa salvação, só quer que a gente tenha uma relação de pai e filho, né? Que a gente tenha uma relação íntima com ele, né? Não é uma relação distante, e ele quer todos os seus filhos ali, no colo dele, todos, todos, todos ali no céu, né? Tudo ele fez por amor de nós, por nós. Então, né, é de direito, né? Primeiramente é direito, né? Ele nos criou para ele, para ser morada dele, para ser casa, templo de Deus, morada de Deus, né? E ele quer viver assim, na nossa pequenez. Isso é o extraordinário que a mãe viveu, e isso é o extraordinário. É um Deus tão imenso, 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 o Criador de tudo, imenso, se ali se conter ali, né, habitar dentro da pequenez da criatura. Então isso é o extraordinário, e é isso que mais interessa a ele, é o que ele quer, né, que todos vivam na sua vontade, né, porque só nele, né, só nele, por meio dele, para ele que a gente vai ser feliz, né, que a gente vai ser plenamente felizes. Sem ele, não seremos felizes. Vai ser só tristeza, trevas, confusão, e pondo em risco até a própria salvação, por fazer a nossa própria vontade. É isso que a mãe está nos trazendo hoje. Amém? E vamos fazer as nossas orações finais. A alma para sua Mãe Imaculada. Soberano triunfo, em vossas mãos de mãe, ponho a minha vontade, para que tu mesma, como mãe, purifica e embeleze-a, e junto com a tua, amarre aos pés do divino trono, para que eu não viva com a minha vontade, mas sempre com a de Deus. Folha diária. Hoje a mãe nos pede para honrá-la. Em cada ato que você fizer, você me entregará a sua vontade em minhas mãos maternais, e você vai me fazer me rezar para que no lugar do seu eu, deixe a divina vontade fluir. Diga: destrua, ó Mãe, meu eu, e faça fluir em mim a vontade divina. Jaculatória. Rainha triunfante, roube minha vontade e me dê a vontade divina. Rainha triunfante, roube minha vontade e me dê a vontade divina. Rainha triunfante, roube minha vontade e me dê a vontade divina. Amém. Fiat.